Senhora Palmeira, tenho uma máquina moderna. Imagino que a máquina da sua mãe não era assim. A minha mãe não tinha máquina. Como é que ela trabalhava? A minha mãe era num tiare, Era uma tecedeira. tecedeira. Sim, senhora. E Eu dela, é que nasci costureira. Primeiro modista e depois virei a fazer o artesanato. e no artesanato, o que é que gosta mais de fazer? Tudo gosto de fazer, porque eu acho que também tem a ideia da minha mãe de ser tecedeira, tem a ver porque era artesanato também. E então a minha mãe surgiu-me este trabalho a mim e eu O que é que virei ela tecia, a sua mãe? colchas, tapetes, carpetes, mantas de farrapos, Fez isso tudo. durante muitos anos? Toda a vida dela. Desde talvez 20 anos, ou 21, ou 22, até os 75, talvez por aí. Era inevitável que se voltasse também para fazer estas confecções todas. Quem? A minha mãe. Não a senhora. Eu sei o que é o tiar, sei como se faz, mas nunca fui muito amiga do tiar. Nunca me deu para tecer. E porquê é que se voltou para a roupa? Não sei. Fui aprender costura, gostava muito de fazer rendas e bordados, essas coisas. Depois fui aprender a costura e depois da costura virei a fazer o artesanato. E entre o artesanato, a senhora Palmeira faz as chamadas capas Capas de honra. as capas de honra. Sim, senhora. Há quanto tempo é que faz estas capas? Desde 1995. E faz muitas? Faço algumas, antes faziam-se mais, agora fazem-se menos. Porquê? Porque já não há pastores? Pois também é verdade, já não há pastor, não. Mas há sempre uma pessoa que gosta de ter uma capa de honras e manda confeccionar, manda fazer. Tenho ali dentro essas capas que são mostras. Não, é para vender. É uma amostra, mas aquela pessoa, se ele ficar comprida, eu depois faço a mais curta. Mas o modelo diferente, pode ser mais trabalhado ou menos trabalhado, é conforme o cliente pedir. Começou a fazer aqui, nesta máquina toda moderna que está aqui junto de mim. Moderna não, esta máquina é moderna e é antiga. Explicando. Pronto, faz de tudo, do moderno ao antigo. Então a gente faz dela o que quer. A máquina é que... É que manda em si. Não, eu é que mando na máquina. Ela faz aquilo que eu lhe mando, que eu mando. Eu é que ela é para onde eu quero. E faz aquilo que eu quero. Porque é a minha cabeça que funciona, não é a máquina. A máquina só cose direito. Eu é que a levo, como já viu, para o lado que eu quiser. E disse-me que fazia capas. Quanto tempo é que leva a fazer uma capa? Talvez uma semana, 2 pessoas, acho que faz-se uma capa. Quanto é que vale uma capa? 800 euros. É o preço normal de uma capa? Não, há as mais trabalhadas e há menos trabalhadas. As mais trabalhadas são mais caras, as menos trabalhadas são mais baratas. Esses 800 é para as menos trabalhadas. Mais trabalhadas. São as mais trabalhadas. Sim, sim. E as outras mais pobrezinhas. Desde 500 até 800 pode-se fazer bem uma capa. De que é feita a capa? É feita de burel, De burel, sim, sim. que é um material que adquire onde? Aqui já não há. Aqui já não há. É na zona de manteigas ou assim. Na zona da Serra, Sim, sim, sim. onde ainda há algumas fábricas meio Sim, perdidas. meio perdidas que foram encontradas que ainda fazem o burel. Acha que estas capas que ainda vão durar muito tempo? Sei lá, depende, podem ter um tempo de paragem e depois voltar outra vez. Porque já tiveram um tempo de voltar, pararam, voltaram e agora estão um bocadinho paradas, mas podem voltar outra vez. Reparo que estas suas capas têm um cuidado especial. São muito bem alinhadas. Eu vou dizer a palavra, são muito bonitas. Pois, depende da pessoa que a faz. E o gosto que tem pela fazer. E quem me está a dizer isso é a pessoa que faz estas capas.
Eu tenho gosto no que faço e aquilo que faço eu gosto de o fazer bem feito. E as pessoas apreciam esse seu trabalho? Sim, sim. Ainda este dia esteve aqui uma senhora do Porto, uma professora da universidade, e ela disse que o meu trabalho que estava muito perfeito. Sim, basta ter olhos e ver. Pois, tem razão. Os olhos comandam a vida. E também comandam um sonho, às vezes. Sim, o sonho e a vida. Eu gostava de continuar a fazer sempre capas? Gostava. Se não ficar velha e não estiver cansada, o meu trabalho é este e continuo sempre a fazer. E com gosto? Com gosto, mesmo com gosto. Como viu, tive gosto naquilo que eu estou a fazer. E menos de nada, e que em menos de menos 5 minutos fez aí uma peça. Não, 10 minutos, vá. Talvez. Tá um desenho pequenino, mas está bonito. Pois, com a acompanhada, teve que fazer aí, assim, utilizar um esquadro quase, uma régua. Isto não é assim com duas penadas que se leva, não? Não. Algum cuidado a fazer Por isso é que gosto de ter a régua e um giz, que é para marcar e para saber por onde é que eu vou, as linhas que eu vou cozer. Não os desenhos, os desenhos vêm pela minha imaginação. Pois, tem que ver com que linhas é que se cose, não é? O desenho vem pela minha imaginação, o resto tenho que alinhar como eu quiser. E como é que trabalha a imaginação? Chama por ela? Chama, a própria cabeça comanda. Eu às vezes estou a fazer um desenho, estou a pensar no outro e engano-me. Então tenho que estar só naquele. Porque se estiver a pensar noutro desenho que me está a surgir, já fico enganado. Às vezes posso me enganar, outras vezes não. Fica baralhada? Não fico baralhada. Eu é que estou a magicar na minha cabeça. E digo assim, estou a pensar neste. Mas estou a fazer outro, às vezes posso me enganar, mas não me baralho. Ainda não estou tão velha para me baralhar. Mas já vai contando alguns aninhos. Ainda estou na meia idade. Pois é sempre a vantagem das mulheres não poderem dizer a verdade toda, mas fica a meio caminho. Eu também vou guardar o segredo. Eu sei a sua idade, mas vou guardar o segredo. Se eu disser que está quase a fazer 60 anos, é quase verdade. É quase verdade, mas ainda falta ano e meio. Não foi difícil dizer-me, de facto, a sua idade. Mas o mais importante é o que faz, não é? É aquilo que faz e que faz com tanto gosto. Sim, faço mesmo com gosto. O que eu faço, gosto de o fazer com gosto. E vai continuar a chamar as pessoas que gostam da sua obra, das suas coisas que faz? Sim, portanto, quando houve agora a exaltação da capa de honras 21 de março, estava lá uma capa de senhora que eu tinha acabado, havia pouco tempo que eu tinha feito, na altura do Natal, que era a que eu usava, a outra que andava outro rapaz com ela, e para já, no meio das outras, diferençava-se. Houve pessoas que diferenciaram as minhas capas. Mas as tuas capas fizeram diferença. São capas para serem utilizadas pelas senhoras ou pelos homens? Porque afinal... Pelos homens, a capa de honras. Mas a imaginação comanda, então a gente faz uma... E a verdade de algumas senhoras faz com que também elas vistam a capa de honras. E gostam de trazer uma capa assim, compridinha, mais ou menos idêntica à outra dos homens. Com um modelo diferente. Portanto, um estilista tira modelos da cabeça, ideias e faz. Mas elas nunca foram pastoras. Não. É simplesmente... É como um estilista a modificar. Antigamente as pessoas não usavam só saias, mulheres, hoje usam calças. Então, isto é igual. Os homens usavam a capa de honras, agora uma mulher também pode usar a capa de honras. Eu trabalho já, a vida toda a trabalhar. Estas coisas especificamente, sei lá, há uns 25 anos. Eu trabalhei desde escola, no meu exame já fiz um bordadinho, que eram aos 9 anos, que estavam trabalhos manuais. Já tinha tendência para a arte do pano? Do pano e da agulha, sim. Eu fiz 4ª classe, nunca...
Nunca fiquei mal, gostava de estudar, mas não gostava de estudar, eu gostava de trabalhar, até hoje, manualmente. E de trabalhar com as mãos. Trabalhar com as mãos, de rendas, bordados, malhas, enfim, tudo. E agora estamos no pardo e no burel e no surrubeco e nas coisas de, de artesanato. Está-me a dizer burel, está-me a dizer surrubeco. Surrubeco. Está-me a falar em mirandês ou em português? Em português, é assim. Em mirandês como é? É o pardo, pardo ou burel. Portanto, nós aqui chamavam-lhe o pardo, que era o feito de lado da ovelha, pisoado, fiado, enfim, trabalhado era o pardo. Portanto, é o pardo ou o burel, que é o de realmente nome português. Mas que é a cor castanha, acastanhada. É o castanho, a cor natural é o castanho, sim. O surrubeco já é um tecido mais recente, mais industrializado, que é por lá, mas acho que tem qualquer coisa de diferente, mas não tão por lá como o burel. E domina estes desenhos que faz, imagina-os? Imagino, qualquer um. Não é propriamente qualquer um, portanto eu comecei a trabalhar o burel e o surrubeco com uma... inspirado na capa de honras do Planalto Mirandês, que é realmente que tem estes desenhos que eram feitos por alfaiates antigamente, não é? Há uns 500 e tal anos, não tão trabalhados, mas já mesmo dessas épocas o Museu de Miranda do Douro tem, com 100 e tal anos as capas, que já muito trabalhadas, com desenhos como as cornucópias, os corações, umas folhinhas de oliveira, portanto, e nós mantemos os mesmos desenhos. Acho que é um desenho como o trabalhado do ferro, elaborado do ferro, portanto, mantemos estes desenhos até hoje, que imagina-se uma coisinha, um trabalho, e faz-se, que é a própria capa de honras que tem esses trabalhos. Dizia-me que este trabalho era feito sobretudo por alfaiates. Mataram os alfaiates? Não sei. Os homens não querem aprender, com certeza. Agora serão costureiros ou estilistas, mas agora não se encontra um alfaiate. Aqui acho que no Concelho de Miranda do Douro hoje não há um alfaiate, digamos, de fazer umas calças, não de fazer digamos, se fizesse umas calças faria um colete ou uma coisa assim, mas dos coletes, dos politeiros ou as capas ou uma jaqueta de gaiteiro hoje não há quem faça. Quer dizer que as mulheres tiveram que virar alfaiates? Mais ou menos. Deixaram de ser costureiras, ou sendo costureiras e alfaiates? Há um senhor também continua a fazer as capas de honra realmente, mas ele não era alfaiate, ele é um reformado e faz as capas de honras, mas eu acho que dá a impressão que ele não, o pai era, mas não sabe fazer umas calças, digamos, penso eu. Acho que não. Deixe-me ir especificamente às capas. Elas são muito bonitas e, sobretudo, contêm mãos femininas. Mas os homens, eu digo, dou a mão à palmatória, os homens alfaiates tinham trabalhos lindíssimos nas capas de honra. A senhora dá a mão às capas, não é à palmatória. Às capas, claro, e pesam bastante. Eu e uma filha minha agora que trabalha, a Sandra, realmente nelas, e elas pesam bastante. E antigamente realmente eram mais pesados os bureis. Porque eram mais rudes, se claro, calhar. Evidentemente que eram feitos em quino, eram de fábrica, digamos, não é? Hoje o tecido é de fábrica e é mais leve. É burel, é a mesma matéria-prima, mas não a matéria-prima tão original como seria há 50 anos ou 100 e tal anos que faziam as capas. E agora vai até ali abaixo, até onde é que vai buscar a matéria-prima? A matéria-prima, nós Portugal tem ali nas fábricas na Covilhã, Belmonte, a zona realmente de fábricas de cobertores e de lá, não era? Que ainda vamos buscar, onde antigamente havia várias fábricas. Hoje a gente para conseguir uns tecidos é uma loucura, está tudo a fechar e não é nada digamos, de riquíssimo tecido. Não. Está-me a dizer que está tudo a fechar, mas afinal anda por aí um gosto aberto e danado do burel. Porquê? Acha que esta gente quer regressar ao convento, é? Será.
Porque é do convento que vem. As capas é dos monges e dos frades. E que as capas, como realmente. Todos os conventos acho que tinham um de lá, porque os invernos eram frios, não é? E precisaria-se de agasalho. E se calhar os frades não jogavam assim tanto futebol como isso. Pois não, porquê? Porque para aquecer. Para aquecer, por evidentemente. É isso mesmo. E hoje procuram muito as capas? Bastante, acho que sim. Há estas exposições públicas. A capa, realmente a nossa capa, a capa de Miranda do Douro é única no país. Única no país. Pela configuração? Sim, acho que sim. Tem um capuz? Sim, tem o gorro, tem as abas, tem o rabo de parte de trás que é o chamado a honra. E é elaborada toda. Diríamos que a honra está na parte de trás, mas pronto, temos que passar à frente. E então, e tem esses desenhos, os desenhos portanto, muito bonitos. Como eu digo, eram elaboradas com os desenhos que realmente a gente imaginava, que eram as cornucópias, lá está, os corações, os zigue-zagues, não levava grandes flores, um tema da agricultura, como a folha de oliveira, enfim. Mas essas flores já são feitas com preto, com a cor preta? Levam um sombreado para sair a cor preta, ou por cima ou por baixo, mas são as duas cores, que era o burel, cor natural, e depois era tingido preto, que era engalanado para fazer a figura de um lado ao outro, como nós trabalhamos agora as nossas coisas. Eu sei que na primavera, no início desta primavera, no dia 21 de março, tiveram uma exposição muito pública aqui. É da capa de honras. Bem, a capa de honras aqui, portanto, como é de explicar? A capa de honras, toda a vida houve capa de honras, porque a capa de honras era um casaco, era um agasalho de inverno, de homem. Era feito por... o homem, o mais rico tinha a capa de honras, o mais pobre tinha o capote, que era em burela, a mesma coisa. Portanto, o casaco, eu digo muita vez, é como hoje a gente ter um casaco mais chique ou menos chique, não é? A capa de honras era de um labrador que realmente usava um casaco que o pai tinha mais dinheiro para pagar o alfaiate, para ter a tecedeira a tecer e a fiadeira a fiar e ia lá, não é? Pronto, havia distinção de classes. Como um lavrador, o lavrador mais rico e o lavrador tinha direito a uma capa de honras. Porque é por coisa disso que realmente ela é um pouco rara, não era? Todas as casas tinham uma capa de honra. Porque também não era o velho pastor de rebanhos que usava uma capa de honras, ele levava uma manta traçada pelo corpo. Por isso mesmo, o pastor de uma pessoa rica teria uma capa de honras para usar, porque teria assim. Portanto, depois começou-se a modernizar as coisas, foram encostadas, porque no concelho todo não há muita capa de honras. Era por isso que o museu recolheu as capas de honra para não deixar morrer, porque era realmente uma coisa diferente e bonita, e depois começou-se a reconstruir. Quando eu fiz umas exposições e depois o Sr. Padre Mourinho, quando remexeu na cultura mirandesa, quando começaram a falhar os alfaiates, a deixar de fazer, porque tanto era cara hoje como seria há uns 80 ou 100 anos atrás, porque diz que levavam o alfaiate para casa e andavam 8 dias, teriam que pagar e andar 8 dias a fazer uma capa. Portanto, as circunstâncias da vida eram sempre as mesmas. Ou mais hoje uma capa é cara? Hoje nós estamos a vender entre 600 e 700 euros. Nessa época seria a mesma coisa. Ainda o Dr. Mourinho falou na Sé de Miranda que realmente a história da capa tinham que pagar 7 ou 8 dias de geiras pela capa, por fazerem uma capa em casa, ao alfaiate, não é? Portanto, depois eu comecei com o artesanato desenvolvido através da capa, e agora é que realmente a lista também estão a restaurar, porque a capa vem da lista entre Espanha e Portugal, aqui em Zamora, e estão a desenvolver e a fixar um pouco a importância e a cultura da capa de honras. Então recolheu-se entre Espanha e Portugal, fizeram uma festa em Miranda do Douro, que já tinha sido feita o ano passado em Alista, em Espanha também.
e das capas de honra novas e as antigas, que havia lá capas que tinham 100 e tal anos de pessoas que tinham em casa, tanto na parte dos espanhóis como na parte dos portugueses. E se não há homens para serem alfaiates, também já há poucos homens para serem pastores, porque também já há menos rebanhos, estão outra vez aí as mulheres a meter-se no lugar dos homens. Andam a comprar capas também as senhoras. Isto são as capas já. Através da capa de honras, eu inventei, inventei não só como fazia costura, então aplicámos os trabalhos da capa de honras nas capas das senhoras, que realmente são engalanadas e ficam bem. E são essas bonitas. capas são mais delicadas do que as capas dos homens? É mais leve, é uma confecção já moderna, uma confecção clássica boa para vestir, portanto é diferente. Para não tornar o vestir de uma mulher feio. Não, 100% chique, não é feio. É 100% chique, penso eu. Acho que toda a gente está a gostar. Eu já há quase 20 e tal anos e tenho o prazer de dizer que tenho clientes já do país inteiro, do mais moderno ao mais moderno, do mais clássico, enfim, a área, a todo o nível. Quer dizer que as capas não vão desaparecer. Não, se Deus quiser, enquanto houver saúde, penso que não. Nem a capa de honras. Enfim, a gente não é eterna, não é? Tenho as filhas que elas já estão a trabalhar e que seguirão um pouco do moderno através da capa de honras. E que sorte tem por ter uma filha a trabalhar nestas coisas? Eu tenho duas, não é essa só. É Sandra que está aqui? A Sandra está aqui. Eu e ela que realmente mais trabalhamos. Depois temos uma casa em Miranda do Douro, que é a Lili, a Leopoldina, mas chamamos a Lili, também trabalha a mesma coisa e vende, faz as vendas. E essa é a sorte da artesã que está aqui a fazer capas. Deus, tem sido um pouco. Porque senão a extinção... Sim, acho que sim. Porque uma pessoa está a trabalhar e já há anos, toda a gente gosta, mas são realmente coisas que não são os outros que fazem, temos que ser quem gosta de fazer. Eu digo muitas vezes, é como um pintor, o que pinta, nenhuma pintura é igual, não é? O pintor. Claro. E realmente nós é a mesma coisa, porque se ela começa um trabalho, tem que terminá-lo ela. Se eu começo outro, tenho que o terminar eu, porque parecem iguais, mas não são. Porque a gente não risca, não copia, não desenha, imagina e faz. E aqui mesmo em concorrência uma com a outra, a mãe com a filha com a mãe? Fazemos bastante concorrência às vezes. É isso, Sandra? Faz concorrência à sua mãe? Que coisa é essa? Concorrência não é própria. Não é questão de concorrência. É de imaginação. E não só. E de criatividade. E dinamiza. Parece que não, mas duas pessoas a trabalhar, não é concorrer, mas dinamiza e a criatividade cresce, porque agora não vou conseguir dizer a palavra certa, mas a criatividade de duas pessoas a trabalhar ou três pessoas a trabalhar consegue-se fazer, evolui o trabalho. Mas há uma identidade para cada as mãos que existem a fazer uma capa. É exatamente o que a minha mãe diz. Nem que se queira copiar, não que se consegue copiar. Os trabalhos não ficam exatamente iguais. O mesmo desenho eu interpreto de uma maneira e sai-me de outra maneira. Isto só exemplificando, e só os olhos é que conseguem ver que depois da reportagem só o senhor é que vai ter o privilégio de ver como é que isto realmente se diz ou se faz. Mas eu já tenho o privilégio de estar aqui junto de vós e tenho o privilégio de já ver e está-me a mostrar... Por exemplo, este colete eu comecei e uma cliente escolheu um que estava feito na loja. Por acaso, o trabalho que está feito, fê-lo a Sandra. E, no entanto, eu agora tenho o colete que eu já podia ter terminado, mas que ela tem que fazer o mesmo desenho que fez, porque se faço eu, já não... A cliente ia dizer assim, não foi este que eu escolhi. Parece igual, mas não sei. Está a perceber? E é isso que cada uma temos o nosso próprio de fazer. Aí sim se identifica o artesanato, que é da mão de cada um. Já nem falamos nas ideias. Nas ideias a gente troca as ideias e se calhar da minha e da dela sai outra. Multiplica-se. Mas o trabalho é totalmente diferente de uma... Como falando especificamente nas capas de honra. Se eu fizer a minha,
é diferente de toda a gente. A da dela, de qualquer artesão que neste momento esteja a fazer. Por exemplo, em Miranda, diz. Sim, cada um, a peça é daquela pessoa, daquele artista. E por isso é que lhe põe o vosso nome. Olha, infelizmente, a Ramos, não, eu sei que, e digo isto já há 20 anos que nos acompanhamos, já há 20 e tal anos que trabalhamos a tempo inteiro, eu falo por mim, a minha mãe já trabalhava antes, no trabalho. As capas vão saindo, em média uma por mês, não é? Portanto, uma por mês, quando não é mais, a capa de honra especificamente, a capa de honras, mas depois na hora o trabalho também é muito, e acabamos por nos desleixar e nós assinamos. Tenho clientes que as trazem posteriormente, não puseste o vosso nome! Que assinamos sempre no nome da mãe, não é? No nome da Susana. E se é uma capa de honra, é preciso ter muita honra a fazer estas coisas. Realmente é um prazer de honra. Não é um prazer e é uma honra. Realmente é isso mesmo, sabe? Eu comento muita vez, e minha filha que diga, eu fazia costura, nada me aborrece, que as minhas férias são... o meu descanso é atrás da máquina. Está a perceber? Adoro. Isto é de falar de coração, não é mentira. Mas a gente está o dia todo a trabalhar, todo o dia a trabalhar, a gente faz cada peça dá a ferro, é um prazer. E é uma peça sempre, como é dizer, a única. Mas estas coisas são tiradas sempre do burel, são tiradas das linhas, da máquina, e isto não os aborrece? Não. Oh, meu Deus. No fundo do coração, não. Nós passamos aqui uma eternidade, não é uma eternidade que passa num instante. Eu posso lhe dizer isto. Eu sei que da história da minha mãe que é a mesma coisa, mas vou-lhe dizer, eu tinha 18 anos e acabei o 12º ano. Por coincidência, foi quando a explosão aconteceu no nosso ateliê. Posso lhe dizer que agora é com um ateliê. Na casa da cozinha da minha mãe. Isto ardeu? Na casa da cozinha. Portanto, onde a minha mãe costurava, não é? Nós estivemos sempre onde a minha mãe costurava, houve uma explosão. Foi quando a transformação daquilo que só existia na capa de honras, no tradicional, que era a capa de honras, não sei, outros paulités, de onde havia os desenhos, os bordados que nós lhe chamamos, e tecnicamente são picado. É o picado, que a minha mãe não tinha falado até hoje, costuma sempre falar, mas esta vez estava-lhe a escapar o picado, e transformámos para aquilo que os senhores veem que isto funciona, ou aquilo que tem viabilidade, que são mochilas, carteiras, capas de senhora, como a minha mãe disse, que são chiques, úteis, bonitas, de excelente qualidade, e nós transformamos aquilo que a imaginação nos permite nas mesmas matérias-primas na mesma matéria da capa de honras. E com a mesma técnica de trabalho, o picado. Isso começou, foi naquela altura, então, 18 anos, portanto, eu neste momento tenho 39, eu não me lembro do tempo que passou. São sábados, hoje é sábado, sábados são, houve alturas, agora nem tanto não, mas também acontece, é de madrugada. Portanto, o cliente pede as vendas, o cliente são as vendas, já não vemos o fator dinheiro. O fator dinheiro acaba por nem existir. É o gosto. E ter pena de muitas das coisas que imaginamos acabam por não serem postas em prática. Porque o tempo não ajuda, a ocasião não ajuda. Portanto, isto aqui não nos cansa, pelo contrário, fazemos isto com o maior prazer, com a maior dedicação, não posso dizer mais. Não... E por isso, adivinho que nem sequer precisem de publicidade. Não. Para quê? A publicidade fala uma senhora quando sai de uma capa vestida de minha casa. E quando diz à vizinha, e quando diz à amiga, de onde é feita. E de onde a amiga não digo dos quintos, de gente não sabe de onde, de muito longe, vem de propósito a adquirir as nossas coisas. Isso é que nos dá prazer. É das pessoas virem de propósito. Nós somos de Trás-os-Montes, não sei se consegue, se alguém identifica. São 500 km de Lisboa. De Lisboa. E a parte de Lisboa é de todo o país. Já não falo do estrangeiro, que as pessoas vêm de toda a parte de Portugal e do mundo. Olha, capas de honra, as últimas não, há 2 anos, o Banamex
temos duas na exposição do bar. Portanto, já estão, especificamente a capa de honras, estão no México, numa grande exposição que fez o Banamex, que é o Banco de Espanha, não, do México, em conciliação com o Zamora. A capa de honras foi escolhida, foram 3 peças do país, a capa de honras, uma louça de Alentejo, não sei de onde é que foi, são 3 peças de artesanato português e a capa de honras foram as nossas congratuladas, porque uma capa de honra só se consegue ver, gostos não se discutem, qual é a mais bonita, qual é a menos bonita, a mais trabalhada ou menos trabalhada, quando estão as capas de todos os artesãos à vista. Como aconteceu em Miranda do Douro. Pois, e depois são as vendas, são as que funcionam. Eu digo até hoje, aí a minha mãe disse agora muito bem, que os homens, nós temos, gostava eu de que houvesse especificamente um estudo, um artesão, que para mim são das capas mais bonitas, mais elaboradas, porque no meio daquele grupo, no dia do 21, na festa, estavam lá capas de todos os artesãos, de muitos artesãos que já faleceram, que neste momento só está o filho do Sr. Aureliano, também como artesão, ou neste momento são 2 senhoras ou 3 a falar, isso incluindo eu. Neste momento, só ali é que pode dizer, só pode haver um júri a dizer as capas mais bonitas ou as capas menos bonitas. Mas nós antes tínhamos homens, pelo menos as capas mais bonitas que faziam. São lindas, lindas, lindas. E hoje, de Vilachá. Era que já falecido. E hoje a responsabilidade cai sobre os ombros das mulheres. Das mulheres. É assim. É assim. Olha, e disse-me que não precisava de publicidade nenhuma, nem nada dessas coisas, mas se alguém que ouve esta nossa conversa, se precisar de coordenadas, não me vai dizer qual é que é o GPS que deve, o número de GPS que deve colocar, mas onde é que nós estamos, exatamente? Onde estamos? Em Sendim, Miranda do Douro. Sendim, aqui ao lado Largo da Praça, ao Largo da Igreja. Em Miranda do Douro. Aqui ao lado do restaurante Gabriel. Ao restaurante da Gabriel e da nossa igreja. Sim. E não há que perder. Não há que perder. Se entrar em Sendim, vir ao centro. E vê uma linda casa, que foi feita especialmente para atender os nossos clientes, para os atender com a honra que eles merecem, que é gabada por todos e que é o esforço do nosso trabalho e da compensação da troca de moeda, dinheiro que conseguimos fazer esta linda casa. Deixa-me perguntar-lhe, nós temos uma loja em Miranda do Douro também. Pois, deixa-me perguntar-lhe se por acaso não frequentou nenhuma faculdade de publicidade. Não temos faculdades de publicidade, é tudo do senso, tudo o que sabemos é da experiência, do senso comum, daquilo, aprender com o dia-a-dia, todos os dias, a gente aprende um pouco mais. O dia-a-dia faz a nossa escola, faz a nossa universidade. Isto é português, isto não é nada aqui importado aqui da China. Não, da China nem da espanhola. Não. Isto é português e mirandês. Português, mirandês e sandinês. Por escalão hierárquico, português, mirandês e sandinês. Eu estou a falar com o senhor Aureliano. O nome é assim? Aureliano o quê? Aureliano António Ribeiro. E quantos anos tem? Tenho 77 anos. Passou a sua vida de volta das capas? Sim, eu logo de jovem, desde a escola primária, meu pai era alfaiate, era um dos melhores artesãos que havia aqui na zona, relacionado com trajes regionais, capas de honras mirandesas e não só. E a partir da escola primária, acabei a escola primária, comecei a trabalhar com o meu pai, portanto teria aí alguns 10, 12 anos. E começou logo a fazer capas, não? Não, comecei a fazer casacos e calças e a capa de honra, porque aqui a capa de honra era uma aldeia onde havia muito gado, iam para pastorícios e os pastores havia muito pastor e necessitavam da capa de honra para se abrigarem. E eu, com o meu pai, andava por as casas, chamávamos-nos a geira, a ganhar a geira, para de uma casa para outra,
e praticamente tudo tinha uma capa de honra para levar com o gado para se abrigar das intempéries do inverno, da neve. Mas era com a capa de honra que se abrigavam? Geralmente era com a capa de honra e não se molhava, porque a capa de honra era de pardo ou do morel, um morel muito forte, e quando esteve cheia de água pesava um bocadinho, mas abrigava só com a Porque capa de honra. tem capa, sempre escapa, não é? Porque quem tem capa sempre escapa. Há Não é? um diálogo que diz que quem tem capa sempre escapa, mas quem não a tem escapa também. Isso é um E diálogo. vai sendo essa sorte. Vai sendo Mas essa olha, sorte. eu estou aqui na sua alfaiataria, que era a alfaiataria onde o seu pai trabalhou também? Não. Aqui nós já não é. Aqui já não é onde trabalhou. Esta já restaurei eu. Eu trabalhava noutra oficina, também numa casa mais, aqui na aldeia também está restaurada, mas não era aqui. Mas certeza que ainda tem aqui elementos que eram do seu pai. Esta máquina Singer que está aqui neste canto, ali à janela, é uma máquina com muita história. Sim, isso para mim é uma relíquia, porque essa máquina foi onde eu aprendi a trabalhar nela. Deixa-me aproximar um bocadinho dela, vamos até junto desta máquina que está aqui neste canto. E foi aqui que aprendeu a trabalhar? Foi nesta máquina de costura onde eu aprendi a trabalhar. Portanto, esta máquina é uma máquina Singer, já tem para cima 100 anos. Portanto, eu tenho um aqui com muito estima e ainda trabalha, porque ainda trabalho nela. Que já tenho, Ainda trabalha? Ainda faz aquele ruído que nós conhecemos das máquinas? Ainda vende. Ora, deixa-me ver, vai-se sentar aqui um bocadinho à máquina só para lhe ouvir esse som que nós conhecemos de tanto tempo já. O som da máquina é isso. Estou a ver que é aqui que são feitos estes quadrados castanhos, este castanho de burel, não é? Sim. Praticamente nesta máquina, porque isto é a pedal, e estes trabalhos são muito minuciosos e têm que ser feitos muito devagarzinho. Portanto, esta máquina... E é o Sr. Aureliano que faz estes... Sou eu que faço isto, Que são os efeitos. São os efeitos que vão fazer a capa de honra e qualquer um respeitante atrás dos regionais. Mas deixe-me só perceber uma coisa. A capa de honra está cheia de efeitos. E estes efeitos vão para debaixo da chuva, para o vento? Quer dizer, não, praticamente podem ir, mas geralmente não vão. Portanto, aquelas capas que nós fazíamos, chamávamos a capa pastoril, era uma capa que não tinha enfeite, tantos enfeitos como tem hoje. Portanto, era uma capa que servia simplesmente para abrigar, agasalhar, exato. No entanto, agora, com mais trabalhos, é uma capa que se usava antigamente nos atos festivos, nos dias do casamento, para ir à missa, e essa que usava. Estas capas, as capas que são feitas por esta máquina fantástica que está aqui, quase com 100 anos de vida, já me disse, Sim. Estas capas... para além de servirem para guardar as pessoas, sobretudo os pastores que as usam, para guardar da chuva e do vento, elas aparecem em público também como sinal de distinção, sinal de festa. Sim, como lhe disse, temos a capa pastoril, que é uma capa que não tem trabalho nenhum, e temos esta capa, que é muito mais trabalhada. Portanto, esta capa de honras, que é usada praticamente nas festas, nos atos festivos, em atos cerimoniais e não só. Portanto, não justificava estar a fazer uma capa tão trabalhada, que leva tanto tempo a fazer, para andar à chuva e ao vento. Portanto, quem manda fazer uma capa é com grande estima, para protegê-la e para guardar, porque é uma relíquia, como sabe, a capa de honras é o ex-libris aqui de Miranda do Douro. É o ex-libris dos pastores. Dos pastores, e não só. Que são reconhecidos pela própria sociedade, pelas pessoas. Sim, são reconhecidos como pastores que se dedicavam a guardar o gado todo o dia, toda a noite, nos montes, e na qual usavam a capa de honras para se abrigar dessas intempéries. Disse-me que se dedicavam, que significa que já não se dedicam a esse trabalho, já não há pastores? Há pastores, mas é muito diferente. Portanto, o pastor, no entanto, antigamente andava de dia e de noite com o gado, hoje anda praticamente de dia. Chega ao amanhecer da noite, o gado é metido
em corrais e aguardado, e de noite já não anda, e já não usa a capa de honras como se usava antigamente. Isso significa que as pessoas se foram embora, que não há pessoas. Eu estou aqui em Constantino consigo, que é a sua terra. Sim, aqui é a minha terra. Quer dizer, pessoas há, mas é que, quer dizer, a vida mudou e o pastor hoje tem uma vida muito mais facilitada que tinha antigamente. Mais facilitada? Mais facilitada porque já não anda durante a noite e chega a certa altura o gado é metido num curral e ele vem para casa e já dorme à noite descansada na cama. No entanto, dormiam no campo antigamente. E dormir no campo porquê? Para guardar as vacas, os rebanhos? Para guardar os rebanhos do lobo e da outras intempéries, porque para que ninguém fosse roubá-lo, porque antigamente o lobo é uma fera que comia as ovelhas e podia matar 15 ou 20 ou 30 ou 40 cabeças de gado. E agora até os lobos se foram embora, é? Não, ainda há lobos, porque é uma espécie protegida e lobos há lobos já, mas o que é diferente de antigamente. E este trabalho que faz é visto pelas pessoas, para algumas escolas com certeza que se deslocam até aqui. As pessoas têm naturalmente, Sr. Aureliano, as pessoas têm apreço pelo seu trabalho. Tem muito apreço e tanto desloca-se aqui muita gente, muito pessoal, e o apreço justifica-se porque eu devo dizer-lhe que no dia 21 de novembro de 1970, do ano passado, eu fui distinguido em Espanha como um dos melhores artesãos de capa de honras mirandesa. Houve lá uma cerimónia na qual foi a exaltação da capa listana, os espanhóis chamam a capa listana, e na qual eu fui distinguido com um prémio lá fornecido pela Espanha. Mas não foi só pela Espanha, que eu já vi aqui, e está ali um quadro onde se diz que o senhor foi também distinguido em Portugal. Sim, devo dizer que agora no dia 21 de... Agora, de março, de 21 de março, também foi distinguido com um diploma, com um prémio pela Câmara Municipal de Miranda do Douro, e na qual houve também uma grande festa, um desfile de capas de honra, juntou-se lá muitas capas de honra, seguramente mais de 100, e na qual foi também a exaltação da capa de honras mirandesa. Quem é que guarda a capa de honra mirandesa? Bem, a capa de honra mirandesa guarda todo aquele que manda fazer, e aquele que tem o gosto de ter uma capa de honras guardada, como dizia. Mas para isso tem que ter sido pastor. Evidentemente, o pastor tem mais aquela coisa porque foi pastor e andou sempre com ela. Porque eu, se quisesse comprar uma capa e andar com ela, também ninguém me impedia de o fazer. Pode fazê-lo, como faço muitos. Há quem tenha o gosto de ter uma capa de honras mirandesa, que eu faço muitas capas de honras mirandesa, porque há quem tenha o gosto de ter uma capa de honras mirandesa. Como eu disse, a capa de honras mirandesa hoje é o ex-libris aqui de Miranda do Douro. Sempre que vem uma entidade aqui a Miranda do Douro, é recebida com as honras e com a capa de honras mirandesa. Deixe-me agora olhar mais de perto, depois de termos estado aqui na sua famosa máquina Singer. Aqui ao lado tem pelo menos 3, 4, 5 capas. Elas são diferentes? Sim, praticamente, e as capas de honra não diferem muito uma das outras. Portanto, esta praticamente é uma capa Portanto, é uma capa trabalhada. Trabalhada. Começa por ter um capuz. Mas a capuz tem todas. Para guardar da chuva. É evidente. O capuz, quer dizer, o corte da capa é tudo igual. A diferença é ser mais trabalhada ou menos trabalhada. Portanto, estas são capas trabalhadas, porque é uma capa para ter aqui em exposição e para gostar de ter uma capa destas. Aqui esta é mais escura. Esta é um bocadinho mais antiga, esta capa já é uma capa bastante antiga, portanto, esta capa já deve ter para cima de uns 70, 80 anos, e, portanto, é uma capa que também tenho aqui em exposição, porque gosto de ter, e é uma capa, uma relíquia que aqui tenho. Este material onde é que é feito, onde é que é encontrado? Ora bem, este material, por exemplo, desta capa que chamamos nós o pardo. Desta que tal, que tem cerca de 70 anos. Sim, é o pardo. Este já é da sua idade, quase. Sim. Este já nos fabrica. Este pardo já nos fabrica, porque isto era fabrico caseiro. Era fabrico caseiro. O outro, este é um pano industrial que eu tenho encontrado na fábrica na Covilhã, ainda agora tenho uma fábrica de manteigas que me está a fornecer este orel.
E é lá que encontram este pano. É lá que encontro este pano. Eu tinha várias fábricas ali na Guarda que me forneciam, mas muitas já fecharam e agora praticamente só tenho uma que está a elaborar este pano. Esta em Manteigas e outra em Castro. Esta capa só tem duas cores, o castanho, o burel e o preto. Só tenho o burel, que é o pardo, o burel, o castanho e tenho o preto. A capa só tenho o preto e o castanho. E isto é o que lhe dá distinção? Isto é o que lhe dá distinção à capa. Isto é o que lhe dá distinção à capa, é o trabalho que ela tem e o material com que é feita. Anda com estas capas, não anda com elas às costas, estão aqui em exposição? Ando sempre. Anda? Tenho andado, ainda agora, quando foi na exaltação da capa Dom João Mirandês em Miranda, a levei. Mas aqui por Constantino não anda com a capa? Não, aqui posso andar, por exemplo, um dia por outro, um dia de festa, por exemplo, o dia de Natal, na Missa do Galo, posso levar a capa, mas, e se for preciso, ando. E quando tem frio? E quando tem frio, evidentemente. Porque este é um sítio também muito duro, tem uma natureza muito dura, sim. Muito calor no verão, muito frio no inverno. Sim. Aqui é um clima muito agreste, portanto, aqui no Nordeste transmontano sabe que é um bocadinho frio. No inverno faz muito frio e no verão faz muito calor. Deixe-me, e já abordamos essa questão no início da nossa conversa, mas deixe-me saber ainda mais um pormenor. Nós vinhamos por aí fora a olhar estas terras sozinhas, muito sozinhas, e chegamos a um sítio que é Constantim, que tem algumas casas, bastantes casas. Pareceu-nos que estavam quase todas fechadas, é verdade? Quer dizer, todas não estão, mas muitas estão fechadas. Portanto, o pessoal aqui, há quem tenha a sua casa, que seja, é natural de cá, mas tem está a trabalhar fora. Como há muitos imigrantes. Há muitos imigrantes que lá fora do país. E há muitos imigrantes fora do país. E muitos migrantes aqui pelo país. E pelo país. Portanto, eles, quando é na altura própria, nas festas e também no tempo das férias, eles regressam aqui à sua casa natal. Para verem... Evidente, para ver e para... Estas capas. E para ver as capas de honra e não só, para recordar e reviver os tempos antigos, em que foram aqui, por exemplo, alguns foram pastores, outros foram... Enfim, recordar os tempos antigos em que cá viveram. Para além das capas, para além do ser alfaiate, que é a sua profissão, o Sr. Aureliano tem aí mais expressões de arte. Sei que toca gaita de foles e outros instrumentos. Sim, eu devo dizer que o meu pai também foi um dos melhores tamborileiros aqui do Nordeste transmontano, o Sr. Virgílio Augusto Cristal, e aprendi com o meu pai a tocar a flauta pastoril e o tamboril. E depois... E aí não tem segredos? Não, aí não tem segredo nenhum. E depois, mais tarde, portanto, eu fiz parte do grupo de politeiros, temos aqui um grupo de politeiros, na qual o meu pai era o ensaiador e era o tocador do grupo de politeiros. Depois, quando o meu pai já tinha uma certa idade, eu tocava com ele e assumia o comando do grupo de politeiros, na qual tocava a flauta pastoril e a gaita de foles. Toca ainda... Ainda toco a flauta pastoril e a gaita de foles. Para já só toca e ainda não faz esses instrumentos? Não, eu instrumentos musicais nunca me dediquei a fazer. Mas porquê? Não sentia à vontade? Sentia. Portanto, o meu pai até fazia flautas pastoris e flautas faço. Mas, quer dizer, depois como me dediquei mais ao artesanato aqui nos trajes regionais, cá para a Mirandesa, e pus um bocadinho de lado o fabrico de instrumentos musicais. Isto é a cópia da criatividade e da imaginação do seu pai. Não há outras pessoas por aqui perto a fazerem também as capas? Não, aqui alfaiates praticamente só estou eu. Portanto, aqui em Constantinho havia vários alfaiates, chamavam alfaiates, o meu avô e vários, mas eu trabalhei com o meu pai desde que o meu pai faleceu. Pois já há uns 12 anos esta parte que faleceu, só fiquei eu aqui como alfaiates aqui nesta zona a fazer as capas de honra. Poderia dizer que esta é uma atividade em extinção, Sr. Aureliano? Infelizmente acho que sim, porque eu não vejo ninguém queira aprender. Já se está a sentir o último a fazer estas coisas? Eu penso que sim, nesta zona sim. Porque tem pena disso? Tenho bastante. Os seus filhos? Tenho bastante, porque os meus filhos também, tenho dois filhos. Não se interessaram por isso. Mas interessam-se pela música, não? Nem pela música.
Nem por Então para que eles se interessam? Claro, por outras coisas, são professores e dão aula e essas coisas, e foram andando, dedicaram-se, depois foram para a universidade, mas nunca se dedicaram à música, praticamente. E tenho muito E prazer. está o pai sozinho aqui a puxar pelos instrumentos todos. Tenho muito orgulho que tenho um neto que já toca a gaita de foles comigo. Já tenho um neto que toca a gaita de foles comigo. Já estão a dar a volta. Já está a dar um bocadinho a volta. Já que não foram os pais, que sejam pelo menos os filhos. É assim. E é uma arte que eu tenho muito prazer, muito gosto em a fazer, e pronto, eu vivo esta. E essa música que faz, é uma música sua, inventada por si? Alguma outra é música tirada pela cabeça, ou ouvida por outros músicos, e depois vão-se recolhendo. Isto é tudo por ouvido? Tudo ouvido. Não sabe música? Não, eu sei, embora saiba a música, mas eu praticamente toco tudo por ouvido. Em recolhas tenho feito e não sou. E assim é mais fácil tocar, não é? Não tem que estar a estudar. Não, é mais fácil porque a gente mete no ouvido e sabe a música e depois já toca sem trabalho. E esta música é apreciada pelas pessoas? Sim, é muito apreciado, porque sabe que aqui na zona de Trás-os-Montes a gaita de foles e os politeiros é um instrumento típico daqui da zona. E a flauta pastoril ainda é mais típico que a gaita de foles. Deixe-me fazer uma viagem por essa sua música. Eu tenho aqui um CD que vou pôr a tocar. O que é que escolheria para nós ouvirmos tocado por si? O que é que gosta mais de tocar? Eu gosto de tocar a flauta pastoril. Tenho vários CDs gravados com a flauta pastoril, tenho outros com a gaita de foles, mas eu tenho vários gravados com a flauta pastoril, um CD com a flauta pastoril. Sei que a gaita de foles vai até dentro da igreja com ela. Vou dentro da igreja e com a flauta pastoril também, porque temos aqui uma festa que é feita dos politeiros, que é feita no solstício do inverno, que é São João Evangelista, na qual atua o grupo dos politeiros, e quando é na missa, eu peço autorização ao senhor Abade e danço uma dança em louvor do Santíssimo, quando é no ofertório. Uma dança também? Uma dança com os politeiros, que é uma dança religiosa, chamamos-nos o ato de contrição. Portanto, em recompensa, quando é no ato de contrição, quando ele está a levar o cálice, portanto, o grupo de politeiros toca dentro da igreja, a flauta pastoril, onde o grupo de politeiros dança um laço religioso, ou seja, o ato de contrição ou o Senhor meu, que são dança religiosa. São coisas diferentes propriamente do folclore, propriamente. É evidente que é um bocadinho diferente. Há aquele toque religioso que tem o ato, não é? Há o toque religioso, há um toque quando é para a elevação do cálice, a elevação da hóstia, e evidentemente são um toque diferente do folclórico. E é entendido como tal. As pessoas não se distraem com esses sons especiais. Estão muito atentas, mesmo o seu padre gosta muito, porque é um modo de buscar o que se usava antigamente. E o padre aceita que estes instrumentos, que normalmente são tocados nas festas mais profanas, aceita que sejam tocados dentro da própria igreja? Aceita. Eu sempre toco, só com autorização dele. Aqui em Constantino? Aqui em Constantino. Eu peço a autorização ao seu padre, ele tem sempre uma autorização para o grupo de politeiros dançar uma dança religiosa lá dentro da igreja. Demos uma volta aqui na nossa conversa por várias expressões artísticas, porque passou na sua vida o senhor Aureliano. O senhor Aureliano. O que é que espera ainda desta vida? Já vai nos 75 anos. Há um sol hoje de primavera aqui neste sítio. O que é que espera ainda mais da sua vida? Eu praticamente já não poderei esperar muito, porque a idade... a idade já tenho cá, é como diz o ditado, eles estão cá em cima, portanto irei trabalhar. E já não saem. E já não saem, já ninguém me tira. Enquanto puder, eu dedicarei-me com alma e coração àquilo que faço e àquilo que gosto de fazer. Portanto, enquanto tiver vida e tiver saúde, eu continuarei a elaborar as capas de honras mirandesa, porque é uma das peças mais lindas do nosso traje popular e tudo o que respeita a traje jornal. Quanto à música, portanto, enquanto eu também vou tocando a minha gaita de foles e a minha flauta pastoril com os politeiros. E sempre aqui por Constantino?
E não só, portanto, estou aqui em Constantino como nestas aldeias vizinhas, portanto, agora não, mas eu tenho feito muita saída a nível nacional e internacional, quer dizer, na França, na Espanha, por todos esses lados. Até Lisboa. Sim, em Lisboa já fui lá muita vez. Em Lisboa, sim. Sim, em Lisboa, tocar. E mostrar as suas capas. E as capas de honra também, sim. Já estive lá várias vezes. E essa é uma honra que ninguém lhe tira. Sim, é uma honra para mim e uma honra aqui para o Conselho de Miranda do Douro, porque sabe que a capa de honras mirandesa é uma capa que pertence ao Planalto Mirandês. Aqui está assim se diz a capa de honras mirandesa, portanto é usada praticamente em Miranda e em várias freguesias, né? E não só. Sr. Aureliano, vamos deixar ficar o Planalto Mirandês para trás, mas ainda me ia a recordar uma etapa da sua vida. Ia-me a dizer que... Não, eu ia dizer que tenho feito recolhas de várias capas aqui no Planalto e foi uma grande surpresa que ainda aqui a questão do mês encontrei uma capa com mais de 200 anos. Eu tirei fotografias dessa capa, portanto foi feita em 1812. Portanto, veja lá, já naquela altura, já há 200 anos, e recolhi, tirei, fotografei essa capa, na qual tenho as fotografias dela, portanto, foi feita em 1812. As capas são individuais? Cada um guarda a sua capa ou são capas coletivas? Não. Não, a capa é individual, é como uma peça de roupa qualquer, cada um traz a sua fato. É como um fato, portanto, cada um guarda a sua capa de honra, na qual tem muito gosto em a possuir, portanto, a capa de honra é uma peça de artesanato individual. E depois tem aquele toque de ser de honra. Evidente, tem a capa de ser a capa de honra mirandesa, mas uma capa que, como dizia o Ernesto Veiga de Oliveira, a capa de honra mirandesa é uma das peças mais lindas do nosso artesanato popular. E muito, como se dedicaram ao estudo da capa de honra mirandesa, enfim, e não só. Portanto, é um grande orgulho e prazer aqui em Miranda do Douro com a sua capa de honra mirandesa. Sr. Aureliano, esta capa tem uma configuração, aliás, a própria cor vai nos levar para dentro de algum convento. Sim, há quem diga que a nossa capa teve origem no mosteiro de Mororuela, dos frades. Era uma capa que usavam os frades para se abrigarem, mas uma capa com menos trabalho que tem esta. E depois aquilo foi evoluindo e talvez foi tirada alguma cópia daquelas, na qual saiu a capa de honra mirandesa. Possivelmente, que já tem feito muito estudo sobre isso, mas praticamente ainda não há uma conclusão exata de qual a origem da capa de honras. Sim, mas esta cor, castanha... A cor é sempre a mesma, portanto sabe que a capa de honras é feita de burel, é feita de pardo, portanto é lá pura da ovelha. E o burel era normalmente o tecido com que eram feitos os hábitos dos frades. Evidente, porque é um tecido forte para abrigar. Levávamos nós a mesma conta que servia para os abrigar, porque tinha que ser um tecido forte e um tecido consistente que não deixasse entrar nem o frio nem o calor, como costuma dizer. E para durar algum tempo, que é para os frades não estarem a comprar todos os dias capas. Para durarem tanto. Para não se encherem de vaidade por terem uma capa nova. Uma capa destas dura anos e anos, portanto, eu como tenho aqui uma capa que já tem 200 e tal anos, e tenho hoje com 100 anos aqui praticamente isto é cuidado, é preciso ter um bocadinho de cuidado nelas. Portanto, é uma peça de lá, sempre há a possibilidade da traça ou a pô-las se entranhar, portanto é preciso ter muito cuidado com elas. Porque são exigentes. São um bocado exigentes.